Irmãos, graça e paz. Nessa noite, quero te convidar a cantarmos o Senhor, bendizermos o nome do Senhor, por esse momento que temos. Sei que você está aí na sua casa e que você tenha liberdade, que o Espírito Santo te conduza à adoração, ao louvor ao Senhor, que você tenha total liberdade de adorar, que nada te impeça mesmo de adorar e bendizer ao Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo te conduza na adoração e no louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Recebemos do Senhor, de graça recebi, por sua cruz, Ele da morte nos livrou, da morte me livrou, trouxe-nos a vida, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou.
teu amor nos aproxima do Senhor, do nosso Deus. O teu amor, Jesus, teu amor, ó Deus, por nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Obrigado porque Jesus, Ele foi como uma ovelha resignada, não abriu a sua boca, pois uma ampla defesa do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus dissesse alguma coisa perante os seus acusadores, toda a profecia de Isaías 53 teria fim. Mas o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós. E nessa noite, Senhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos, Jesus. Te saudamos nessa noite, Senhor. Deus, fica sim conosco, ainda assim que houver silêncio no nosso coração. Fica conosco, ó Deus, no silêncio do nosso coração, quando meditarmos no Senhor, em todo o teu sacrifício na cruz por nós, ó Pai. Nós te celebramos, Senhor, porque o Senhor nos amou, Senhor, e a prova disso foi a cruz que o Senhor carregou, a cruz que o Senhor se entregou por nós, Pai. Aleluia, Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e Rei de amor. Quem é maior que os medos meus e tudo satisfaz? Que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, cordeiro que foi morto, filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. a vida triunfou no Senhor, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Quem é maior que os medos meus e tudo satisfaz? Que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim,
ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Aleluia, Senhor. Tu que és eterno Criador, tu glorioso, santo e de amor, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Oh, Senhor, te desejamos, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Tu és o nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque a vida está em Ti, Senhor. Porque a vida agora que temos, nós vivemos em Cristo Jesus. Vivemos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu sangue, ó Deus, derramado em favor de muitos, ó Deus, daqueles que creem no Senhor, no Teu nome, Jesus, nos faz uma nova família em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Tantos benefícios temos por meio do Teu sacrifício, Jesus. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Sempre firme, hino 3, 4, 3. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta veloz. Dá-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poder em tua voz.
ao desalento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizeste uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com tesouro e bens, lembras que tesouro prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Graça e paz, meus irmãos, nós queremos aproveitar esse momento para dedicarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Estamos vivendo esse momento de isolamento social e muitos irmãos têm nos procurado pedindo informações de como podem dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. As informações estão passando agora aqui na tela. Você pode fazer o depósito diretamente na conta da igreja, ou se você preferir, você pode passar no escritório da igreja e deixar também com a irmã Conceição ou com alguém que esteja presente aqui. A palavra de Deus nos fala no Salmo 36, a partir do verso 7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. O Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. A Bíblia nos mostra que a obra do Senhor ela é feita com a dedicação dos filhos de Deus, daqueles que são membros da sua casa, daqueles que dedicam a sua vida ao Senhor. Então faça isso nesse tempo. Se você pode, dedique o seu dízimo, a sua oferta, depositando diretamente na conta da igreja, pois isso tem abençoado os campos missionários, tem abençoado toda a estrutura do nosso templo, da nossa casa. Nesse momento não estamos desfrutando do templo físico, mas certamente estamos colhendo as bênçãos que o Senhor declara a
aqui no Salmo 36, versos 7 e 8, o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, ore ao Senhor, apresente ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Isso certamente vai abençoar o reino de Deus e a casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor prospere o trabalho de suas mãos. Em nome de Jesus. Graça e paz. A bênção do Senhor seja com você. A bênção do Senhor seja sobre a sua família. Nós estamos diante do Senhor e neste momento nós vamos começar a nossa meditação sobre os alicerces da nossa fé, ou melhor, o alicerce da nossa fé. Vamos a um texto bem conhecido que se encontra em Romanos capítulo 10, verso 17, quando Paulo fala sobre a propagação da palavra de Deus, que é necessário que alguém vá, e assim as pessoas irão ouvir a respeito do Evangelho. Em Romanos capítulo 10, verso 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Nós sabemos que a fé é uma das 3 virtudes cristãs listadas pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A fé, a esperança e o amor, fazendo o amor e a esperança companhia à fé, onde Paulo diz que o amor é o dom maior, é a virtude maior das 3, mas ele não despreza nem a fé, nem a esperança. Ele está, é claro, falando aqui da fé cristã. Existe a fé cristã, mas existe uma fé natural. As pessoas precisam de acreditar umas nas outras, acreditar naquilo que elas vão fazer, nas coisas que estão diante delas. As pessoas precisam de ter fé. Existe a fé religiosa, há muitas religiões no mundo. É claro que nós não vamos aqui metodicamente, teologicamente, falar a respeito dos tipos de fé, mas queremos destacar, principalmente nesse começo de meditação, um tipo de fé religiosa que as pessoas geralmente têm e que isso produz algum resultado nas suas vidas, ou para o bem ou para o mal. Qualquer pessoa pode ter um tipo de fé dessa. Aliás, a fé é algo natural no coração das pessoas. A procura de Deus é algo que é encontrado em todas as tribos, todos os povos, e desde os tempos antigos. Nós encontramos pessoas colocando a sua fé em situações, em filosofias, ou algum sistema que não traz nenhuma segurança à sua vida. Nós encontramos, por exemplo, a idolatria. A idolatria sempre foi algo muito arraigado na vida das pessoas, na vida de muitas pessoas neste mundo, e isso se manifesta de várias maneiras. No Velho Testamento, nós encontramos uma história que ilustra muito bem a questão da idolatria. Quando Elias desafiou os profetas de Baal e disse: nós vamos nos reunir e vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Se Jeová é Deus, então vocês vão seguir a Deus. Ele disse isso ao povo. Mas se Baal é Deus, então vocês devem seguir Baal. E desafiou então os profetas de Baal, os profetas de Azera, em número de 400 de um e 450 de outro, num total de 850 profetas.
E eles foram para o Monte Carmelo, onde primeiro os profetas de Baal prepararam o seu bezerro, colocaram no seu altar, e eles começaram a orar ao seu Deus, a pedir que ele viesse e descesse, mandasse descer fogo do céu, fizesse descer fogo do céu. É claro que eles não conseguiram, e Elias, depois de ver que eles haviam tanto orado, e o Deus dele não fazia nada, e Elias já sabia que isso ia acontecer, Elias orou, e Deus mandou o fogo do céu que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o altar e consumiu a água que estava ao redor do altar. Mas o que eu quero destacar neste momento é que os profetas de Baal, quando clamaram, realmente eles tinham uma fé de que Baal iria responder. Eles acreditavam que Baal mandaria fogo. Acreditavam que fogo desceria, porque Baal iria agir. Mas Baal não existe. Baal não é Deus. E eles esperavam e oravam ao seu Deus, e o Deus não respondia. E Elias começou a zombar deles e dizer: clame mais alto. Talvez ele esteja dormindo, atendendo a alguma necessidade, ele vai ouvir vocês. E eles, com toda a fé, estavam ali diante de Baal, daquele ídolo imaginário, daquela divindade imaginária, que na realidade tinha um ídolo, tinha a sua forma material, mas eles clamavam e nada acontecia. Então eles começaram, segundo o seu costume, a se retalhar até que saísse sangue do seu corpo inteiro. Vejam como essas pessoas colocavam a sua fé em algo irreal, algo que não podia lhes fazer bem algum. Porque na realidade a Bíblia fala a respeito desses ídolos, que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. E as pessoas que os adoram se tornam semelhantes a eles. É como se fosse um ídolo inanimado. Então veja esse exemplo de fé que nós não podemos ter. No tempo de Jesus, os judeus haviam desenvolvido um tipo de fé, que era uma fé baseada no sistema religioso deles. Eles acreditavam naquele sistema que havia sido desenvolvido. Se eles praticassem aqueles atos, aqueles ritos, eles estariam satisfazendo a Deus. E quando Jesus veio, eles foram incapazes de reconhecer que Jesus era o Messias, porque eles esperavam um Messias poderoso, eles esperavam um Messias que viesse e libertasse o povo do domínio de Roma. Assim não aconteceu. E eles finalmente foram dispersos. Roma veio sobre Jerusalém e destruiu a cidade, porque eles não reconheceram Jesus como o enviado de Deus, o Messias. Mas, no meio disso tudo, deste mundo que nós estamos vivendo, mesmo agora, nós encontramos pessoas colocando a sua fé em vários elementos, em pessoas mesmo. Acreditam que há pessoas que podem trazer uma solução para elas, pessoas que até aceitam outras como divindades. Há sistemas até de nações onde o líder é considerado um deus, um semideus, e eles adoram como se assim o fosse. Há sistemas políticos, ideológicos, que as pessoas colocam tanto a sua fé, que aquilo é tudo para elas, não existe mais nada, colocam acima das suas famílias, e é como se fosse um Deus para essas pessoas. Pessoas que adoram a si mesmas, até isso existe. Mas nós precisamos de um outro tipo de fé. Um tipo de fé piedosa. Um tipo de fé representado pela piedade. Para uma
tipo de fé que pode nos dar uma direção para agora e para o futuro. Um tipo de fé que pode nos dar segurança nesses dias e que pode nos dar uma segurança na eternidade. Então nós encontramos aqui na palavra de Deus o tipo de fé que nós precisamos. É uma fé baseada na piedade. A piedade, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida que agora é, da vida presente e da vida que há de vir. A piedade é algo que as pessoas acostumaram a entender como sendo ter pena dos outros, ter condolências e assim por diante. Mas é bom ver o que um dos grandes reformadores, Calvino, ele falou sobre isso. Ele disse que piedade se fundamenta no conhecimento de Deus, incluindo atitudes e ações direcionadas à adoração e serviço de Deus. Para ele, fidelidade é aquilo que nos leva a adorar a Deus. A piedade é algo que vem do coração, menos do que da mente ou do intelecto. A piedade é um viver em santidade. A piedade é o amor que nós podemos ter e que devemos ter para com outras pessoas. A piedade é o serviço a Deus, é considerar Deus acima de tudo e colocar a nossa vida a serviço de Deus para glorificar. E ele diz, o alvo maior, o alvo supremo da piedade é a glória de Deus. E é nessa piedade, nesse tipo de fé que nós precisamos nos concentrar. Porque não há piedade sem fé, não há culto a Deus sem fé, não há trabalho a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se não tivermos fé. Mas essa fé que nós temos, essa fé que nós precisamos, em que é que ela se baseia? A fé que nós precisamos, a fé que todo homem precisa, a fé que todas as pessoas necessitam, é a fé baseada na palavra de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que discutem e não acreditam na Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nesses dias, eu procurava um filme para assistir. Talvez eu venha assisti-lo ainda, porque ainda não encontrei. Chama-se Carruagem de Fogo. Encontrei um vídeo. E lá um rapaz dizendo que estava voltando de uma viagem e que ele tinha assistido esse filme e recomendava que as pessoas assistissem o filme, não o filme inteiro, mas a parte que ele selecionou. E nessa parte havia uma palavra do corredor que disputou essas Olimpíadas na ocasião, há muitos anos atrás. E ele estava falando sobre a fé em Jesus. Como você tem que colocar a sua fé no Senhor Jesus, como você tem que entregar a sua vida a Jesus. E o que me impressionou nisto é que o moço disse, eu sou agnóstico, mas recomendo a todos que vejam esse vídeo. Por quê? Porque nós precisamos de uma fé baseada na palavra de Deus, uma fé baseada em Cristo Jesus. Qualquer outra palavra, qualquer outro sistema está fora de cogitação. Nós não podemos ter firmeza em outro sistema. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, diz a própria palavra de Deus. A Bíblia mesmo afirma.
O homem é como a erva, a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta palavra é tão importante, a palavra de Deus é tão importante, que o apóstolo Paulo diz assim: mesmo que um anjo vindo do céu, nós mesmos, ou qualquer outra pessoa, mas mesmo que um anjo vindo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, essa pessoa deve ser anátema, deve ser maldita, porque está pregando algo que não é da palavra de Deus. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós a colocamos como base na nossa vida, nós deixamos de lado toda a presunção. Todas as nossas convicções pessoais caem por terra se nós não acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é firme e eficaz. Ela permanece para sempre. E nós deixamos de fora a presunção, o achar que nós vamos vencer, que nós vamos adquirir algo sem a palavra de Deus. Vamos observar, por exemplo, os israelitas no deserto. Eles haviam enviado 12 espias para olhar a terra de Canaã e trazer retorno, trazer um relatório. E isso aconteceu. 12 espias vieram e trouxeram um relatório. Diante de Moisés e diante de todo o povo, aqueles 12 espias disseram: a terra é muito boa, nós podemos entrar nela, vamos vencer. 2 disseram: vamos vencer. Mais 10 disseram: não, nós não podemos entrar, a terra ela devora os seus habitantes. Os muros da cidade são muito altos, lá existem gigantes, e nós não temos condição de vencer. Aquilo criou um desânimo no meio do povo. Eles se revoltaram contra Moisés, contra Arão, e queriam apedrejá-lo. E Deus então teve que intervir com a sua glória. E depois disso, o que aconteceu? Deus falou a Moisés: Moisés, este povo vai ficar no deserto 40 anos. E 40 anos eles vão sofrer aqui. E assim aconteceu. Mas, logo depois desse relatório negativo, os israelitas que haviam dito que não iriam entrar na terra, eles disseram: não, agora nós vamos, depois dessa palavra que nós ouvimos, nós vamos lá. E eles organizaram um exército para combater os inimigos que estavam ali por perto e resolveram fazer a guerra contra os amalequitas. Mas Deus já havia dito que eles não iriam, que eles não venceriam, que eles não iriam entrar na terra logo, que eles demorariam 40 anos ali. Eles acreditaram numa ilusão. Nós não podemos armar para nós uma ilusão e acreditarmos nela e achar que isso vai dar certo. Moisés falou a Josué: eu não vou, você não vai. Mas o povo colocou capitães, colocou soldados para fazer a guerra e foram contra os amalequitas. E o que aconteceu? Eles foram totalmente vencidos, porque a palavra de Deus já era outra. Quando Deus disse para eles irem olhar a terra, a intenção era que todos entrassem logo, mas agora com um relatório negativo, com uma falta de fé. Por causa dessa falta de fé, os seus corpos ficaram no deserto durante aqueles 40 anos, foram morrendo um por um, até que só ficaram Josué e Calebe. Nós não podemos ouvir outras vozes. Nesses dias que nós estamos vivendo, existem muitas doutrinas, existem muitos conceitos religiosos, mas nós temos que nos ater à palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé. Ela é única e nós precisamos estar apegados a ela. Ela é a nossa única regra de fé e prática, é o nosso guia seguro. É verdade que Deus fala através de sonhos,
mas nós não podemos ficar ouvindo vozes, outras vozes. A Bíblia fala a respeito de um povo que o apóstolo Paulo evangelizou. Eles moravam na cidade de Bereia, são chamados os bereanos. E eles ouviram o apóstolo Paulo, para eles aquilo era uma novidade, ouvir falar de Jesus, ninguém nunca tinha falado de Jesus para eles, mas eles agora ouviram e prestaram bastante atenção. Mas a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias eles iam conferir para ver se realmente era como Paulo estava ensinando. Claro que o apóstolo Paulo ensinava e eles conferiam e viam que estava tudo certo. Nós precisamos ser assim, criteriosos, observar a palavra de Deus, nos atermos àquilo que ela nos ensina. Como eu ia dizendo, Deus nos fala através de sonhos. A mim mesmo Ele já falou através de sonhos. A muitos irmãos já falou através de sonhos. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus falou através de sonhos. Deus falou a José através de sonhos. Deus falou a Jacó através de sonhos. Deus falou no Novo Testamento a José, o marido de Maria, através de sonhos, para ele fugir, ir para o Egito, levar Jesus, que era um neném. E José ouviu e foi, e aquilo foi uma bênção para se livrarem da fúria do rei Herodes. Deus fala através de sonhos, Deus fala através dos dons espirituais, Deus fala através de uma convicção, através de circunstâncias que estão ao nosso redor, que nós precisamos observar. Deus fala através de uma voz íntima no nosso coração, mas o alicerce da nossa fé continua sendo a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar esta palavra, temos que confiar nela. O apóstolo Pedro resume o nosso assunto dizendo: porque nós não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele começa a descrever como eles estavam no monte e Jesus foi transfigurado diante deles, dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E sendo transfigurado, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então ele diz, o que nós ensinamos para vocês, o que nós pregamos, não é algo baseado em fábulas, que foram engenhosamente inventadas, mas nós estamos falando de algo que nós vimos, estamos falando de algo que é verdadeiro. E ele, depois de alguns versículos, termina dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 16 e 21. A fé no Senhor Jesus nos sustentará neste mundo, até nos encontrarmos com Ele. Nós estamos aqui neste mundo precisando de fé cada dia. A nossa fé precisa ter um alicerce firme. E o alicerce que nós temos é a palavra de Deus. E temos um caminho a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. E temos um guia que nos ajuda, que é o Espírito Santo. A fé no Senhor Jesus nos sustentará até nos encontrarmos com Ele. Mas enquanto nós não nos encontramos com Ele, devemos lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós precisamos estar alicerçados nela, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A fé não vem de outra maneira.
Se alguém precisa ser salvo, precisa ouvir a palavra de Deus. Se alguém precisa crescer em graça, precisa ouvir a palavra de Deus. Se alguém precisa de santidade, precisa buscar na palavra de Deus e ser lavado pela palavra. Assim, você será abençoado. A palavra de Deus é a nossa fé, é a nossa segurança, a segurança da nossa fé. E nós precisamos estar dedicados a isso. Então, olhe aí na sua casa. Veja onde está a sua Bíblia. Você a usa todo dia? É interessante que toda vez que nasce uma criança, a gente se interessa em oferecer uma Bíblia àquelas crianças que nós conhecemos. E nós demos Bíblia aos nossos filhos. E todos eles procuraram, desde que os seus filhos eram bem pequenos, e nós temos agora uma neta que vai completar 1 ano, desde agora já está começando a ouvir as histórias da Bíblia, a ouvir aquilo que Deus tem para falar para ela através de história de homens e mulheres que creram em Deus e foram vitoriosos. A palavra de Deus diz a Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Mas nesse contexto de Deus ser com Josué onde ele fosse andar, está a ordem para que ele meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, para ele ser bem-sucedido. Nós queremos ser bem-sucedidos, então vamos buscar na palavra de Deus os princípios, vamos buscar na palavra de Deus a orientação, vamos buscar na palavra de Deus tudo que nós necessitamos para uma vida que glorifica o Senhor e que nos faz ser bem-aventurados, felizes e sermos vitoriosos. Eu disse: olha onde está a sua Bíblia. Se a sua Bíblia está sendo usada, se você está lendo a sua Bíblia, se você está meditando nela, se você está aprendendo da sua Bíblia, da palavra de Deus, não deixe a sua Bíblia encostada, mas considere a sua Bíblia algo precioso. Nós sabemos de países onde a Bíblia não pode ser distribuída. E às vezes, quando chega um exemplar das Escrituras, as pessoas disputam para ver quem vai ler primeiro. E há casos de Bíblias que chegaram a determinado lugar e ela foi repartida para que cada crente pudesse ter uma parte da Escritura, e eles trocavam porque não tinham liberdade para ler a palavra de Deus. Mas nós aqui no Brasil temos liberdade, temos a palavra de Deus e podemos usar essa palavra. Então, olhe para a sua Bíblia com carinho. Não é somente um livro. Embora nós devamos ter todo cuidado com esse livro, precisamos guardá-lo com todo cuidado e usá-lo com carinho. Vamos usar o que nele está escrito. Vamos atender à orientação da palavra de Deus, porque se nós obedecermos à palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. E nesse tempo de pandemia, quando nós encontramos o mundo em polvorosa por causa de um vírus, é necessário que a nossa fé esteja cada vez mais alicerçada, porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo. E Deus cuida de nós, e Deus nos ajuda, e Deus nos abençoa. Eu gostaria de orar com você nesta hora, para que Deus abençoe a sua vida, para que a sua vida seja cheia da palavra de Deus, para que ela entre no seu coração e fique na sua mente e produza os frutos de vida eterna. E você, se não é salvo ainda, seja salvo pela fé no Senhor Jesus. Mas se você já é salvo por
Jesus. Se você já entregou a sua vida a Ele, a sua fé possa crescer, você possa crescer em santidade, em pureza e em glorificação ao Senhor. Oremos. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E é através dela que nós recebemos a mensagem do Senhor. É através dela que nós recebemos a lavagem da água, como diz a Tua palavra. É através dela que nós somos tão abençoados. Ela tem tantas promessas para nós. O Senhor deixou escrito tantas bênçãos que nós podemos ter. E nós agradecemos por isso. E eu peço, Senhor, que cada uma dessas pessoas seja abençoada na leitura da Tua palavra, seja abençoada na meditação da palavra de Deus e seja abençoada cada vez que pratica aquilo que a Tua palavra ensina. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos pela palavra e agradecemos porque nós temos tantas Bíblias no nosso país e oramos para que o Senhor abençoe, para que mais Bíblias sejam produzidas e mais pessoas tenham acesso no mundo inteiro à palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que